Olá meninos, olá meninas, meu nome é Vinícius Vitor, sou professor estagiário de Geografia, faço estágio com o seu professor, o professor Francisco, e hoje a aula vai ser por minha conta. Mas antes de começar a aula da matéria, eu vou estar me apresentando um pouco mais, né, que vocês estão pensando, quem que é esse estranho que está falando, que eu estou escutando, né? Então, eu sou natural de Taubaté, do interior de São Paulo, ali perto de Campos do Jordão, ali perto de Ubatuba. Faz 3 anos que eu me mudei para Uberlândia pela questão da faculdade. Eu faço UFO, Geografia, né, na Universidade Federal de Uberlândia, e já estou no meu 5º período de formação, e agora eu faço estágio, nessa parte do estágio. Mas falei um pouco de mim, depois vocês podem falar um pouco mais sobre vocês para eu estar conhecendo, e a gente vai então começar a aula, beleza? E a aula de hoje vai ser da semana 4 do PET 1 de vocês, e que o tema é meios de transporte. A gente sabe a importância do meio de transporte para toda a nossa história, né? Toda a evolução, tudo que a gente entende de transporte de pessoas, transporte de objetos, de animais, qualquer coisa que a gente quer levar de um ponto ao outro é um meio de transporte que a gente vai utilizar. Muito tempo atrás, né, o ser humano ele utilizava como principal meio de transporte o cavalo, por exemplo. Só que o cavalo é um animal e o animal precisa descansar, precisa comer, precisa dormir. Então, uma simples viagem levava dias, meses para chegar ao destino. Então, a gente teve uma evolução durante toda a história da humanidade com relação aos transportes. E hoje a gente vai entender um pouco dos 3 tipos de transporte: o transporte terrestre, o transporte aéreo e o transporte aquático. E o primeiro grupo que a gente vai estar trabalhando é o de transporte terrestre. Dentro de transporte terrestre, a gente consegue ter como exemplo o carro, a bicicleta, a moto, o ônibus. Então, todos esses estão juntos no transporte terrestre. O transporte terrestre, para a gente entender melhor, para a gente estudar melhor, a gente consegue dividir em outros 3 grupos, que é o terrestre rodoviário, o metroviário e o ferroviário. Então, o rodoviário são todos os meios de transporte que utilizam de estradas, de rodovias, de ruas, elas podendo ou não estar pavimentadas. A gente tem essa definição para a gente entender o que é o transporte rodoviário. E agora que a gente já conhece, já viu o que são os transportes rodoviários, né, terrestre, rodoviário, a gente consegue entender quais são as vantagens e desvantagens desse meio. Vamos começar pelas vantagens. A vantagem, é que ele consegue ligar em curtas distâncias. Então, se a gente precisa
interligar curtas distâncias, o meio rodoviário é interessante, com a criação ou de uma rua, se precisar de uma rodovia, então ele é positivo. E interligar pessoas, porque é mais fácil a criação de uma rodovia, de uma estrada, de uma rua, do que os outros meios que a gente vai ver ainda. E quais são os pontos negativos? Os pontos negativos é que essa construção da rodovia, por exemplo, ela é de custo alto, é muito caro não só construir uma rodovia, como manter essa rodovia funcionando, né? Porque a gente precisa de asfalto, precisa de segurança em vários pontos, então também questão de logística, ela tem, né, que às vezes fazer um túnel, fazer uma ponte, então fica um pouco mais caro essa construção da rodovia. Não só a rodovia é caro, como também os automóveis são caros. Então, um carro é considerado caro, uma moto, um ônibus, um caminhão, então são muito caros. E a manutenção também desses automóveis são caros. E a gasolina que é essencial para locomoção, sem a gasolina os automóveis não funcionam, e essa gasolina, esse combustível, ele é muito caro. Um ponto também muito negativo é a questão da emissão de poluentes. Este é o meio que mais emite poluentes na atmosfera, então que auxilia aí toda esse problema, né, que a gente vive atualmente, que vem decorrente há anos, né, desde a criação do motor, a gente pode dizer que ocorreu essa intensificação da poluição na atmosfera, então é um ponto muito negativo que a gente tem com relação às rodovias, né, esse meio de transporte rodoviário. E um outro tipo de transporte terrestre é o transporte ferroviário. São o que utilizam de trilhos para locomoção, como a gente tem exemplo os trens. Eles são utilizados, por exemplo, em grandes cidades para ligar as pessoas de um extremo ao outro, e entre cidades são muito utilizados para levar mercadoria, levar pessoas também. A gente tem essa possibilidade tanto do trem de mercadoria como o trem para as pessoas. E sobre as vantagens e desvantagens que a gente tem com esse meio ferroviário. Primeiro, as vantagens, que a gente consegue levar grande quantidade de pessoas, grande quantidade de mercadorias de uma vez só, porque o trem eles são enormes e aguentam grandes quantidades. Eles não pegam congestionamento, né? Então ele é um fluxo rápido. Ele também é um meio seguro de se utilizar. São poucos os acidentes que ocorrem com trens. E também tem a questão dos poluentes. Eles emitem muito menos poluentes comparados com o primeiro que a gente viu, que são os rodoviários. Eles emitem poucos. E a gente tem exemplo de trens que vão a 250 km por hora, que são os trens balas. Então, tem grande velocidade, eles conseguem, por essa questão de não pegar congestionamento, eles conseguem ir direto de um destino ao outro, mantendo essa velocidade e chegando muito mais rápido, né? Porém, existem desvantagens neste meio de transporte, o ferroviário, que é a questão dos altos custos das ferrovias. Então, gasta muito dinheiro para a construção dos trilhos, para toda a logística, né? Principalmente quando o relevo não favorece, né? A gente tem um caminho e no meio desse caminho existe um relevo que não favorece, o custo é ainda maior.
mas também ele não é positivo para curtas distâncias, como a gente consegue fazer a ligação com o carro, com o ônibus. Então, por essa questão também, ele não é tão vantajoso para curtas distâncias e tem um alto custo na construção do meio, né? E também os trens são muito caros, apesar que duram, né, por muitos anos, a gente tem um custo da construção do trem bem alto. E o último meio de transporte dentro do terrestre, lembrando que a gente está falando dos transportes terrestres, então a gente já viu o rodoviário, que são as rodovias, os ferroviários, que são por meio de trilhos, né, os trens, e agora a gente vai falar os metroviários. Os metroviários são os que circulam embaixo da terra, né, no subterrâneo, que são conhecidos como os metrôs, e que principalmente são construídos em grandes cidades, em que o fluxo de carros são muito altos, muito congestionamentos. Então, esses são os transportes terrestres metroviários. E falando um pouco das vantagens e desvantagens que a gente tem com o metrô, é a questão da vantagem, como por ele ser subterrâneo, ele não pega o congestionamento, né, no mesmo caminho, mesmo se o fluxo que faz o rodoviário, né, com as ruas congestionadas, o metrô ele não pega congestionamento e vai muito mais rápido. Porém, a desvantagem que por ele ser subterrâneo, o custo dele é muito mais alto para a criação, para a formação, né, dos trilhos que eles vão estar passando. E agora que a gente já entendeu o que é o transporte terrestre, a gente vai estar entendendo o que é o transporte aquático. O transporte aquático é um dos mais antigos do mundo. Foi quando o homem, em suas caminhadas para desbravar o território, ele encontrava rios, encontrava mares, encontrava lagos, e ele entendeu que ele podia utilizar daquele caminho, com barcos, com canoas, depois com navios, submarinos, para atravessar por cima ou por baixo, para que não atrapalhasse seu caminho. Às vezes cortavam, né, grandes rotas terrestres, eram cortadas pelo meio aquático. Então a gente consegue entender a importância também desse meio de transporte. E a última categoria de transporte, então a gente já viu o terrestre, o aquático, e agora a gente vai ver o transporte aéreo. O transporte aéreo é o mais rápido do mundo, né? Utiliza dos ares para locomoção, em que as pessoas conseguem chegar muito mais rápido que pela água, né? Pelos mares ou pelos lagos e oceanos,
ou por rodovias, ruas e estradas que a gente já viu das outras categorias. Exemplos de transporte aéreo é o helicóptero, é o avião, é o caça, então a gente tem todos esses que são muito rápidos, que auxilia aí na locomoção das pessoas e também para transportes de cargas. E no território brasileiro a gente conta com outro tipo de transporte, que é o transporte dutoviário, que é por meio de dutos que são transportados materiais como gases, petróleo, até materiais químicos que por meio da pressão ou por meio da gravidade consegue fazer a transposição, né? Tipo, a locomoção desses materiais por longas distâncias. E agora que a gente entendeu o que é os transportes, quais as vantagens, desvantagens, como eles funcionam, a gente consegue entender a importância de um sistema de transporte eficaz para um sistema de qualquer país. Então ele tem que ser eficaz, ele tem que ser intermodais, então eles têm que estar interligados um meio de transporte ao outro. Ele tem que ser suficiente não só para as pessoas, mas também para as cargas, para a quantidade, para o volume, porque a gente sabe que cada dia mais gente nascendo, aumentando a população, às vezes a gente encontra ônibus lotados, a gente encontra congestionamentos, trens, metrôs lotados, então a gente precisa ter um sistema que é eficaz, que cubra as necessidades da população em todos os âmbitos e que a gente tem informações que, segundo o Ministério da Infraestrutura do Brasil, o modal principal aqui no Brasil é o rodoviário. Ele transporta, em média, uma média de 96% dos brasileiros e conta com 56% do transporte das cargas que ocorre no Brasil. Então, a gente precisa entender a importância desse modal, e esse modal ele ganhou destaque no século XX, quando ocorreu um maior investimento, que ficou conhecido como a era rodoviária. E aí a gente consegue entender o reflexo que a gente tem hoje, sabendo as vantagens e desvantagens que a gente tem no modal rodoviário, o que influencia, o que ele traz para a questão da sociedade em si. E a nossa aula está chegando ao fim. Eu queria agradecer você que ficou até agora aqui comigo, aprendendo. E espero que não ficou nenhuma dúvida. E se ficou, pode estar comentando, que eu trago o retorno para vocês. E não esqueçam, o que a gente precisa sair dessa aula sabendo quais são os principais, quais são os três, que é o transporte terrestre, o transporte aquático e o aéreo. O terrestre, naquelas três categorias, o rodoviário, o ferroviário e o metroviário. Quais as vantagens e desvantagens de todos, para entender a estrutura do Brasil, Falando do Brasil, mas sim da cidade, de bairros, de outros países. Então a gente precisa entender a importância geral de tudo isso para compreender a importância dos transportes. Quero agradecer então, muito obrigado por vocês estarem participando. Um grande beijo, até a próxima oportunidade que a gente estiver junto. Tchau, tchau!